E hoje eu quero orar antes de indicar o texto bíblico. E depois que vocês sentarem, a gente vai olhar um texto na palavra de Deus para falarmos sobre a oração que é infrutífera. Estamos encerrando hoje uma série de mensagens sobre oração. Somente na quinta-feira que vem ainda eu continuo falando nesse assunto dentro do estudo sobre vontade de Deus que estou fazendo durante todo esse mês, nas quintas-feiras. Mas domingo que vem é uma outra temática, voltado para outra direção. Nós voltamos para o amor na semana que vem. Mas estamos encerrando agora sobre oração. E falando sobre oração que não funciona. Aquela oração que é feita, mas não tem sentido. É apenas boca se abrindo, voz se levantando, lágrimas sendo derramadas, mas no contexto espiritual não há um aceite diante de Deus e não há uma ação de Deus em decorrência daquela oração. Estamos pensando sobre essa oração infrutífera. Já vimos um aspecto. A oração infrutífera, em primeiro lugar, é aquela que é feita em desarmonia com a vontade de Deus. Quando alguém ora, pede alguma coisa que num plano geral de Deus não faz parte do desejo de Deus. E às vezes fazemos essa oração infrutífera por ignorância, ou por egoísmo, ou por qualquer outro motivo, e oramos de uma forma improdutiva. Nós já vimos, num segundo momento, que a oração é infrutífera quando oramos com o coração carregado de mágoa, de rancor, de ressentimento. A mágoa, o rancor, o ressentimento no coração gera uma barreira de nós para com Deus, nos impede de chegar a Deus. Nós temos que amar e perdoar sempre, e estar limpos para podermos orar e termos uma oração que é respondida, que é aceita e respondida por Deus. E hoje nós vamos falar um terceiro e último aspecto da oração infrutífera, depois da oração que vamos fazer agora, e que eu creio que essa oração agora é frutífera. Vamos orar. Pai, eu quero lhe pedir, expressando dependência de Ti, que o Espírito Santo tenha total liberdade em nosso meio, aqui no templo, e também possa alcançar a pessoa que está impossibilitada de estar no templo, mas acompanhe essa mensagem e esse culto pela internet. Eu quero lhe pedir, Deus, que o Espírito do Senhor nos convença, mostre a nossa necessidade e nos encaminhe no suprimento dela, na correção de erros, ou no encorajamento quando o desânimo bateu em nossa vida. Eu quero lhe pedir que a Tua palavra, usando do poder de multiplicação de ação, opere em cada um de acordo com a necessidade de cada um que está aqui e de cada um que participa pela internet. Nos colocamos diante do Senhor, pedindo a ação do Espírito Santo, pois é dele que nós dependemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Quando eu estava me organizando para pregar para vocês hoje, eu não tive como não lembrar de uma situação que ocorreu ainda quando eu estava começando na minha vida cristã, tinha 18 anos, 18 para 19 anos de idade, muitos aqui não tinham nem nascido ainda, e eu estava num seminário, isso foi no ano de 1981, e naquele ano uma professora, ela contou para a gente, compartilhou, a dona Luíse, uma professora americana que foi um instrumento de Deus muito grande na minha formação ministerial, porque a vida dela e a forma como ela ministrava na sala de aula me impactou bastante. A forma disciplinada dela, a forma atuante dela de cobrar da gente, alunos, uma postura que deveríamos ter. Às vezes, para vocês terem ideia, ela chegava na classe com uma lista de 30 versículos, e isso era quase toda semana,
e colocava na mão da gente e dizia assim para os alunos: vocês vão decorar todos esses versículos para a semana que vem. Então, se era uma terça-feira, na terça-feira seguinte nós tínhamos 30 versículos para decorar, e tinha que ser na versão que ela indicava, e na hora que ela chamasse para falar os versículos, ou então ela chegava na semana seguinte e falava: agora vocês vão escrever os 30 versículos, tinha que ter o ponto e vírgula no lugar certo, o ponto no lugar certo, onde era exclamação não podia ter interrogação, e tinha que fazer tudo isso, e isso é que considerava se a gente seria aprovado ou não no final do ano. Então, aqueles 30 versículos, quando ela estava boazinha, porque tinha dia que eram 50 versículos que ela entregava para a gente decorar. E essas coisas foi me formatando na vida ministerial, para vocês verem o impacto que essa mulher teve na minha vida e quem ela era. E ela contou-nos certa vez que ela morava num prédio, e a vizinha de lado do apartamento, que não era uma mulher que servia a Deus, que não era cristã, não era evangélica, vivia pedindo para ela oração, e falava: dona Luísa, ore por mim, não deixe de orar por mim, eu preciso de uma solução para o meu problema. E a dona Luísa começou a orar por aquela vizinha, mas ela ficava inquieta, porque primeiro, ela orava e não se sentia bem orando, e segundo, quando ela perguntava para a vizinha: e daí, já teve resposta ao que você precisa? A vizinha falava: nada, não aconteceu nada. E ela ficava inquieta com aquilo, porque ela acreditava que quando ela orava, ela tinha que sentir a presença do Senhor ali, ela tinha que ter a sua oração respondida. E como não vinha nenhuma resposta, um dia ela foi questionar a vizinha. Ela falou: olha, eu já estou há tanto tempo, não lembro agora, ela falou, mas eu estou há tanto tempo orando por você, e você sempre disse que não aconteceu nada. E eu não sei pelo que eu estou orando, e eu queria saber o porquê que eu estou orando, o que te incomoda que você pede a minha oração. Ela falou: não, dona Luísa, sabe o que é? Eu queria que a mulher do meu amante morresse para eu ficar com ele. Então perceba como tem pessoas, isso é um absurdo, é real, mas é um absurdo. Mas tem pessoas que em coisas às vezes menos contundentes, estão orando de uma forma improdutiva. Porque a oração, como numa harmonia musical, ela tem que ser preparada, ela tem que estar dentro de um contexto. Ninguém chega aqui, pega instrumento e vai tocando cada um do seu jeito, e alguém cantando o que quer cantar, e tem que haver toda uma harmonia em torno disso. A nossa oração, para ela ser funcional, ela também precisa ser harmônica. Precisam coisas estarem acontecendo na nossa vida, e o nosso interior precisa estar formatado de uma maneira que essa oração chegue a Deus, e Deus tenha primeiro a recepção da oração, e depois o prazer de responder à oração no tempo adequado e da forma correta. Eu estou falando de vida cristã, irmãos. Eu disse para vocês já em alguns domingos passados, nós estamos vivendo um ano que temos pregado muito sobre evangelismo, muitas pessoas se convertido, estamos discipulando, acompanhando muita gente, mas esse mês eu entendi que tínhamos que tirar para cuidar da igreja no tocante a essa intimidade com Deus que é a oração. E eu estou falando dentro de um contexto de vida cristã. Eu não estou falando daquele desesperado que vai ao Senhor pedir salvação, e ele está vivendo de qualquer jeito, e Deus, pela misericórdia, cuida dele, pela graça, cura a vida dele, responde a uma necessidade que ele tem. Eu estou falando do cotidiano de uma vida cristã, daquele que se converteu, que está andando com Jesus, que precisa construir uma espiritualidade, que está sendo tentado todos os dias, que tem os problemas diversos tentando afastá-lo do caminho do Senhor, que está sujeito a muitas dificuldades na vida e precisa construir a sua espiritualidade no meio disso tudo. Sem oração frutífera, produtiva, não vai conseguir construir essa espiritualidade. Porque na oração vai ter o contato com o Senhor, a intimidade com Deus, que vai produzir espiritualidade, que vai produzir o sentimento da dependência espiritual, e vai dar o prazer na vida espiritual, vai trazer a alegria de servir ao Senhor e de viver com o Senhor. Então eu estou falando dentro desse contexto. Eu disse para vocês, que já falamos, que pessoas que oram fora da vontade de Deus, a oração deles não é produtiva. Já falei para vocês que as pessoas magoadas, que alimentam no coração
sentimentos ruins em relação a Deus, em relação a outras pessoas, a oração deles não é produtiva. E hoje eu quero falar sobre aquelas pessoas que são idólatras. E a oração dos idólatras é uma oração que não é produtiva. Eu tenho consciência que quando eu trago essa exposição de que vou falar contra a idolatria e de que pessoas idólatras não têm uma vida significativa de oração, alguns no nosso meio, alguns de nós, já pode estar pensando, eu posso pegar minha bolsinha, minha carteira, meus filhos irem embora, porque hoje não tem nada a ver comigo. Porque muitas pessoas têm a ideia e a concepção de que a idolatria está exclusivamente reservada ao contexto de ter um ídolo de barro, ou de madeira, ou de plástico, e se voltar para esse ídolo em oração, em súplica, em adoração. E que isso exclusivamente é a idolatria. Eu diria que essa, irmãos, é a idolatria objetiva, direta, que nós conhecemos. Aquele que faz Deus estar preso numa imagem, e através daquela imagem é que se reporta a Deus. Essa é a idolatria objetiva. Mas existem a idolatria, ou eu diria, os tipos de idolatria que são subjetivas. Que elas não são configuradas por uma imagem de escultura, mas elas são configuradas em objetos para os quais se presta culto, se presta adoração. A palavra de Deus diz que nós devemos nos voltar exclusivamente a Deus para adorar e servir. Foi com essa raquetada que Jesus mandou o diabo para o inferno. Que mandou o diabo embora, quando ele estava sendo tentado. Naquela tentação em que o diabo chegou com atrativos. A última raquetada de Jesus no diabo foi essa. Está escrito, ao Senhor Deus adorarás e somente a Ele servirás. Então tudo que se coloca nesse espaço, que é o espaço da nossa adoração e serviço, se transformou num objeto de idolatria. Porque deixou de cumprir a adoração e serviço exclusivo a Deus, e passou a adorar e a servir a algo que não é Deus, ou alguma coisa que não é Deus, ou alguma pessoa que não é Deus, ou a pior das idolatrias, a si mesmo. E diga para o seu irmão que não é Deus, você não é Deus, para servir e adorar a si mesmo. Essa é a pior das idolatrias e a mais enrustida delas. A idolatria mais perigosa é a idolatria do viver para si mesmo, do viver para a sua satisfação, do viver para a sua adoração no narcisismo. Eu sou o cara, eu vivo para satisfazer meus desejos, eu vivo para curtir a minha vida, eu vivo em torno dos meus interesses, eu vivo em torno das minhas ideias. Isso é uma eulatria, é voltar-se para si, para adorar a si e para servir a si mesmo. E venha cá, o mundo está impregnado de gente assim. A sociedade está tomada de gente que está disposta a fazer outras coisas desde que se agrade. Está disposta a servir até a Deus naquilo que não lhe incomoda. Está disposta até a fazer coisas desde que o seu jeito não seja mexido. A igreja de Cristo na terra também tem muitos cristãos que estão lá dentro e não estão dispostos a terem mudanças significativas na sua vida, no seu caráter, na sua postura, na sua forma de se comportar pelo seu temperamento, que não estão dispostos a mudar conceitos e valores que têm, não estão dispostos a aceitar um tratamento incisivo de Deus no seu caráter. São pessoas eulátricas, pessoas que estão voltadas para si mesmas, pessoas que vivem em torno de si mesmas. Você já viu o cachorrinho correndo atrás do rabo?
Tem gente que age assim na vida, fica correndo atrás do seu próprio desejo, do seu próprio prazer. O apóstolo Paulo, ele define tais pessoas como aqueles que o seu Deus é o seu próprio umbigo, o seu ventre. Eles fazem do seu ventre o seu Deus. O que significa essa expressão de Paulo? Faz do seu ventre o seu Deus. Paulo está dizendo o seguinte, dentro de uma cultura, que o ventre representa sentido de vida, nascimento de vida, o centro da formação de vida, onde nasce a vida. Então, aquelas pessoas que a vida para elas é viver para si. A vida é viver para suas satisfações, sejam de necessidades, sejam de desejos. Paulo está dizendo, elas fazem do seu ventre o seu próprio Deus, e elas servem mais a si do que a um Criador. Existem as pessoas que são idólatras num contexto secular, mas existem as pessoas, e eu não sei especificar o que é pior, que são idólatras num contexto cristão. Pessoas que se escondem dentro e debaixo da religião para praticarem a idolatria. E essa palavra introdutória é que me leva ao texto que eu vou ler e mostrar para vocês. Esse texto eu o descobri com perplexidade no ano passado, quando estava em algum devocional, lendo a Bíblia, meditando, e ao mesmo tempo, como faço todos os anos, escrevendo a agenda Passentai. E eu bati os olhos, eu acho que foi até na minha leitura diária que faço para ler toda a Bíblia durante um período de tempo, e eu bati os olhos em Jeremias. E eu quero chamar vocês para Jeremias, no capítulo 7, para começar. E nós vamos ler 3 versículos que têm a mesma tônica, o mesmo assunto, a mesma informação. São 3 versículos em que Deus está dizendo para Jeremias, não ore. Não ore. Incrível, né? Deus que em todo um contexto bíblico enfatiza a necessidade da oração, a ponto de em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, estar escrito assim, orai sem cessar. Paulo escreve em uma das cartas, em todo tempo, orem levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Em todo tempo, orai sem cessar. E eu me deparo com um texto em que Deus chama o profeta e fala, não ore. Eu não quero que você ore. Vamos olhar esse texto e observarmos o porquê disso. Capítulo 7 de Jeremias, versículo 16. Deixa eu até colocar que eu percebi isso ontem. Na agenda Passentai que vocês têm, e eu olhei o meu original e eu tinha escrito o versículo certo, mas acho que na diagramação saiu o capítulo 4, versículo 16. Risque isso, é capítulo 7, versículo 16 na agenda Passentai. Tá? Tá errado aí. Então Jeremias 7,16 está escrito assim, Deus falando com Jeremias. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, olha aí, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração. Não interceda, não clame e não ore por este povo. Perceba que tem orações que é perda de tempo. Tem oração que não adianta fazer. E Jeremias está fazendo orações. E quando nós olharmos, como vamos ver, o que ele está motivado, por que ele sente o desejo de orar, por que ele está orando, nós vamos dizer que é louvável. Mas Deus está dizendo para ele, não ore, não interceda e não clame por este povo. Nem insista comigo. E como é que fica o bater e abrir-se e vos-á? E como é que fica aquele que pede e recebe? Tem que insistir em oração. Como é que fica o paralítico lá no tanque de Betesda, 38 anos, aguardando uma resposta? E aqui Deus está dizendo, não insista, não adianta. Não seja uma pessoa que fique o tempo inteiro orando por isso. Não vai adiantar.
Não insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Vá no capítulo 11 agora de Jeremias, versículo 14, nós temos uma réplica. Novamente, 11, 14 diz assim: quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim na hora da calamidade. Então agora Deus acrescenta e diz: você não ore, porque eu nem vou ouvir quando eles orarem. Mesmo que eles me busquem na hora difícil, eu não vou ouvi-los. Então você também não ore, porque nem a eles eu irei ouvir quando orarem. Agora vamos para Jeremias 14 e versículo 11. Jeremias 14, versículo 11. O Senhor me disse ainda: não interceda por este povo para o bem dele. Então a oração de Jeremias era uma oração visando o bem, não era visando o mal. Então Deus fala: você está pedindo coisa boa, está visando o bem de alguém, mas eu não quero que você ore e não insista, porque não vai adiantar você orar. Por onde eu começo? Eu acho que o melhor para começar é indo na cerne da questão. E aí eu preciso chamar vocês para Gálatas, capítulo 6, versículo 7, onde nós temos uma lei espiritual e leis espirituais são imutáveis. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Irmãos, às vezes nós estamos agindo nas nossas orações, e por isso elas se tornam infrutíferas, como Jeremias estava agindo. Então você não tem que se sentir nem muito preocupado com isso, porque se o grande profeta Jeremias, um homem extremamente de Deus, que a Bíblia não apresenta pecados dele, apresenta pecados de outros homens. Isaías mesmo foi um homem que disse: eu sou um homem de lábios impuro. Apresenta pecados de Davi, apresenta pecados de tantos personagens bíblicos maravilhosos. Mas Jeremias não. Jeremias era um intercessor, ele era um profeta, ele viveu tempos difíceis e foi profeta, ele viveu facilidades e foi profeta, ele nunca deixou o Senhor. E ele orava, e Deus dizia: você está orando errado, meu filho, não adianta orar, que não vai ser respondida. E nós às vezes oramos para inviabilizar leis espirituais. Essa oração é completamente infrutífera. Quando uma pessoa semeia alguma coisa, ela vai colher aquilo. E não adianta uma pessoa que semeou sementes de um determinado fruto, sei lá, abacaxi, maçã, qualquer fruto que você quiser imaginar, e depois alguém entra na história e começa a orar para que aquela pessoa colha um outro tipo de fruto, um outro tipo de alimento. Aquilo que ela semeou, ela vai colher. Então é uma oração que visa inviabilizar uma lei espiritual. Veja, uma pessoa está em cima de um prédio e diz assim: eu vou pular. Aí alguém lá embaixo ora e fala: Senhor, eu lhe peço agora que a lei de Lavoisier, não, quem que foi? Da gravidade, Newton, Senhor, eu peço que Newton seja um tolo. E quando essa pessoa esborrachar aqui no chão, ela não morra. São 23 andares de prédio, Senhor. São 70 metros de altura. Mas eu creio no teu poder. Aleluia! A Siri anda na praia. Eu creio no seu poder, Senhor. E arrepia todo. E ora, e chora, e grita: Deus faz um grande milagre. E quando ela cair, que ela não morra. Adiantou? Vai ter velório. E a oração acompanhada de línguas estranhas, de tremor no corpo, de gritos, de brados, talvez jejuou. O que adiantou? Não adiantou nada. Porque
é o tipo de oração que quer inviabilizar, eu estou dizendo de uma lei física, por uma situação não necessária, a pessoa quer pular. Agora imagine leis espirituais, que Deus estabeleceu. Aquele que semeia vento, colhe tempestade, tormenta. Aquele que semeia vento, vai colher tormenta. São leis espirituais que Deus estabeleceu. E nós queremos ficar mudando isso. É a oração que não funciona. É a oração infrutífera. Senhor, às vezes é o nosso filho, às vezes é a nossa esposa, às vezes é o nosso marido, às vezes é o nosso pai, às vezes é uma pessoa muito querida, que está vivendo de uma maneira contrária aos princípios, querendo fazer coisas ou fazendo coisas que afrontam diretamente a Deus, afrontam a moral, afrontam a verdade, caminham contra o que Deus estabeleceu, e nós ficamos, Senhor, muda a sorte dele, faz com que ela não sofra essa consequência, não deixa passar por isso. E depois de muitos anos orando, o que aconteceu? Nada. Porque está orando uma oração infrutífera. É lógico que nós devemos que orar para que o nosso filho se arrependa, para que ele mude a postura, para que ele se converta, para que ele deixe um mau caminho, que nós devemos orar para que Deus coloque na frente dele alguém que lhe mostre a verdade, que nós devemos orar para que ele tenha um caráter transformado. Mas o que ele está semeando, ele vai colher. E é exatamente o que Jeremias está fazendo. Nós estamos por volta na história de Jeremias do ano 600 antes de Cristo. É quando Jeremias naquela época está profetizando. E existe uma palavra de Deus dada 990 anos antes, em relação àquele povo, porque Deus já conhecia a postura que aquele povo teria, a nação de Judá, como que eles se comportariam. E vejam o que Deus fala em Deuteronômio, capítulo 28, partes dos versículos 49 a 52. Quando através de Moisés, Deus já está dizendo sobre uma situação de cativeiro, que um reino do norte, que vem de cima, iria causar sobre a nação de Judá. Esse reino do norte é Babilônia. Olhe o que Moisés fala 990 anos antes. O Senhor trará de um lugar longínquo, dos confins da terra, uma nação que virá contra vocês, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Ela sitiará todas as cidades da sua terra. Há um veredito de Deus, porque Deus já sabia do comportamento do povo, isso quer ser Deus, onisciência, controlar o tempo, saber do futuro, e Deus já dá um veredito sobre a situação do que vai acontecer. Mas Jeremias, que conhecia as leis de Deus, que conhecia a palavra de Deus, que conhecia essa profecia, Jeremias está diante de Deus orando e pedindo que aconteça uma coisa contrária ao que a semeadura foi feito e o que Deus já falou que vai acontecer. Nós temos toda a palavra de Deus e quantas orientações, e quantas vezes a nossa oração se torna infrutífera, porque a gente quer contrariar princípios que estão na palavra de Deus. Meu Deus, meu marido toma todas, mas não deixa ele ficar embriagado. Meu Deus, aquela pessoa come o boi e o mundo, mas não deixa ele engordar. Meu Deus, aquela mulher bate no marido, mas não deixa ele ficar quebrado. Sabe, a gente quer orar e inviabilizar coisas que são consequências naturais de comportamentos. Nós queremos mudar situações, e às vezes estamos cheios de boas intenções.
Jeremias estava vivendo um daqueles tempos de compaixão. Veja o quadro do que acontecia em Judá, naquela época. Jeremias foi um profeta que esteve com o povo quando eles estavam antes de serem cativos por Babilônia, e depois, quando Judá foi cativo, ele foi junto para o cativeiro. Ele foi levado para o cativeiro. Então ele viveu um tempo anterior e viveu o cativeiro. E agora nós estamos num tempo anterior ao cativeiro, mas o cativeiro está logo ali na próxima curva. Está chegando, e Jeremias sabe que está chegando. Então ele sabe que daqui a pouco virá a opressão de Babilônia e dominará a nação. E ele está cheio de compaixão. Ele tinha motivo para ter raiva, porque o pessoal era duro com ele. O pessoal não atendia o que ele falava. Mas ele está cheio de compaixão, aquele espírito cristão, amoroso. E ele está diante de Deus: Senhor, não deixe isso acontecer. Não deixa chegar a próxima curva. Não deixa a nação ser levada para o cativeiro. As crianças vão sofrer, as mulheres vão sofrer, gente inocente vai sofrer. Veja, tudo é justo, tudo é bondoso, tudo é muito cristão o que Jeremias está fazendo. Além disso, isso está para acontecer, mas tem outra coisa acontecendo: uma seca de muitos anos na nação. Para um povo agrícola que depende do plantar e colher, a seca representa o quê? Representa sede, representa fome, representa necessidade. Além da seca, da fome e da necessidade, essas coisas em conjunto produzem o quê? Pestes, pragas, doenças e muita morte. Então o que está acontecendo na nação? Tudo isso. E o que vai acontecer na próxima curva? Um cativeiro em Babilônia, uma escravidão da nação inteira. E Jeremias olha todo esse quadro, com aquele coração mole dele, com aquele coração sensível. Ele vai orar, ele vai buscar o Senhor e pedir que uma lei espiritual seja mudada. Ele vai pedir que o povo não sofra as consequências, que pare a calamidade, que não venha a Babilônia, que não haja opressão. E é nesse contexto que ele intercede. Mas o que Deus diz para ele? Deus diz para ele que os erros que Judá vem cometendo não podem ter outro fim. E tem que ser isso. Então Deus diz para ele: não adianta você orar, não adianta você interceder. Irmãos, não é isso que Deus preparou para o seu povo. Não é isso que Deus preparou para nós. Deus não nos preparou uma família frustrada. Deus não preparou para a gente uma vida que não tem significativo. Deus não preparou para a gente um pão de amargura. Não. Em Isaías, capítulo 65, versículo 23, quando Deus fala do seu povo, quem é povo do Senhor aqui? Quem faz parte do povo do Senhor? Quem tem o testemunho de que você é de Deus? Diga aleluia. Olha o que Deus fez para você. Não farão, Isaías 65, 23, não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Olha o que está escrito. Isso não é para nós. A calamidade, a seca, a falta de chuva, o trabalho em vão, a peste, a praga, a pestilência, o cativeiro, a escravidão, não é para nós. Não é isso que Deus preparou para nós. Nós não temos que nos acomodar dentro disso e ficar aparando arestas e tentando comer migalhas de bênçãos de Deus. O Senhor tem um manancial completo para o seu povo. O Senhor tem uma terra que mana leite e mel para o seu povo. Não uma terra de seca, não uma terra de escassez, não uma terra de sofrimento o tempo todo. Mas jamais vamos alcançar o que Deus quer, anulando as leis espirituais que Deus estabeleceu.
Nós precisamos semear a semente que Deus nos dá. E a semente que Deus nos dá não é uma semente que vai produzir a tormenta e a desgraça e a dor. Nós precisamos julgar nossos caminhos. Nós precisamos, amados irmãos, julgar nossas posturas. Nós precisamos observar nossos atos e não sermos como Judá. O que Deus argumenta com o profeta é que o povo de Judá estava com muito problema porque vivia na idolatria. Eu já disse para vocês o que é idolatria. E eu mencionei que talvez a pior idolatria é a de si mesmo. Mas a Bíblia traz outra na mesma proporção de dificuldade, que é o apego ao dinheiro. Vejam comigo o que está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. O mundo vive em torno de dinheiro. As pessoas casam, descasam, e o dinheiro faz parte da vida delas e das decisões que tomam para casar e para descasar. Elas trabalham motivadas pelo dinheiro. Elas matam por causa de dinheiro. Elas desfazem amizades por causa de dinheiro. Quebram laços, fazem ruptura por causa de dinheiro. Elas deixam de ser felizes para ter um pouco mais de dinheiro. Elas abandonam filhos, elas largam família por causa de dinheiro. Elas vivem em função do dinheiro, se sujeitam a trabalhos que são trabalhos que de alguma forma machucam a sua espiritualidade, de alguma forma prejudicam o seu relacionamento com Deus por causa de dinheiro. Elas vivem em torno do dinheiro. A vida delas está movimentada ali. Eu pergunto para vocês, tem ou não tem idolatria aí? É só pensar com clareza. Quantas pessoas dizem, eu não posso ir para a igreja porque eu tenho que ganhar dinheiro. A igreja tem 2, 3 cultos na semana. Eu não posso ir na igreja porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu não tenho tempo de orar porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu não tenho tempo de viver a vida cristã, fazer as coisas, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Eu não tenho tempo de servir o Senhor. Eu não tenho tempo de adorar o Senhor, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Então, onde é que está girando a nossa vida? A palavra do Senhor diz, não adianta. Salmo 127, se eu não me engano, versículo 3 ou 4. Não adianta acordar cedo, ir dormir tarde, com desgaste, porque aos seus amados o Senhor prepara o pão deles enquanto eles estão dormindo. Mas Deus diz isso, mas eu no meu dia a dia, eu vivo em função do dinheiro. Estou quebrando leis espirituais. E depois, quando chegam as situações difíceis, eu vou orar dizendo, muda aquela lei espiritual, onde o Senhor diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. O Senhor nem diz, busque o reino em primeiro lugar, e em segundo lugar, busque as demais coisas. Ele diz, as demais coisas vos serão acrescentadas. Por favor, não é uma palavra para amanhã você falar, então não vou acordar cedo e não vou trabalhar. Eu ouvi a mensagem, eu creio, então agora eu vou... É acrescentada através do trabalho, é acrescentada através da dedicação, da disciplina, mas é o Senhor que está abrindo as portas, preparando o caminho, é o Senhor que está dando a saúde, é o Senhor que está dando o referencial. Agora, as pessoas estão semeando errado, irmãos. Eu estou aqui com meu coração cheio de amor por vocês, desejoso de vê-los bem,
Mas se semearem errados, não vai ser a minha intercessão, não vai ser a oração da igreja, não vai ser a torre de intercessão clamando e gemendo diante de Deus que vai mudar o quadro. O texto diz aqui: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, e depois começa a falar de várias questões na área sexual, na área de impureza, de paixões. E é tanta gente assistindo filme, série, vendo cenas obscenas, se divertindo, achando que não tem problema nenhum. Deixa para lá, é só um momento, é só uma cena. E estão lá, e um dia após outro, vendo, assistindo, participando, se divertindo, acompanhando, gostando. E depois, quando as coisas começam a não acontecer, a oração fica infrutífera. E eles vão orar e Deus está longe, o céu é de bronze, não acontece nada. Perdem a intimidade com Deus, perdem a espiritualidade, vão esfriando e depois vão dizer: os irmãos não cuidaram de mim, o diabo é terrível. Fala para o seu irmão: você é terrível, irmão, não é o diabo. Porque você sabe de tudo isso que o pastor está falando, você leu tudo isso que o pastor está falando, e mesmo assim continua, e mesmo assim faz, e depois quer reverter um quadro. Não vai conseguir. Vou terminar apenas mostrando para vocês como que a gente identifica a idolatria. Fala para o seu irmão assim: você vai ver se você é idólatra agora, irmão. A gente vai fazer uma fotografia da idolatria aqui. Porque é muito difícil. Se falasse para Israel: vocês são idólatras, para Judá, vocês são idólatras, como Jeremias falava, eles diziam: não, isso daí é besteira, é só uma coisa à toa, nós adoramos a Deus. É difícil identificar a idolatria, mas com sinceridade a gente consegue. Vamos fazer essa avaliação pessoal. Não olha para o irmão do lado, não, olha para você agora. Vamos ver se nós somos idólatras, vamos pensar na gente, vamos pensar se a gente está sendo idólatra. Tem 4 comportamentos que Deus fala. Eu fiz uma leitura minuciosa, assim, atenta, dos capítulos 7 até ao capítulo 14 de Jeremias. Podia fazer o contexto todo, mas só consegui fazer desse, para pegar um contexto imediato dessas falas de Deus, de não ore, não interceda, não adianta, mesmo se eles orarem não vai resolver, não adianta pedir por eles. Aí eu fui buscar, o que Deus fala, que demonstra essa idolatria? Pelo menos 4 coisas. Primeiro, eles confiavam em palavras falsas. Capítulo 7, versículo 8. Dentre outros, nesses capítulos tem um monte de vezes a repetição do mesmo assunto. Eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. Quais eram essas palavras falsas? Eram palavras ditas por outros profetas, não por Jeremias. O conhecedor da Bíblia sabe que Jeremias era um profeta não popular. Se ele fosse candidato a alguma coisa, ele talvez tivesse 2 ou 3 votos. O voto dele, e eu vou ser otimista e dizer que tinha mais alguém que gostava dele. Mas ele não era essa pessoa popular. Porque ele falava o que Deus mandava ele falar. Mas tinha muita gente que seria eleito, e de uma forma assim maciça, porque falavam o que as pessoas queriam ouvir. Falavam o que elas gostavam de ouvir. E o povo se tornou idólatra, porque um dos fatores que o levou à idolatria, e que demonstrava a idolatria, é que eles buscavam os discursos que eles gostavam de ouvir. Sabe aquele negócio de criança que está doente, tem que dar um remédio, mas a criança fala: não, é amargo, me dá bala. Mas é o remédio que vai curar, não é a bala. Mas a criança, na ingenuidade, ela fala: me dá bala, eu não quero o remédio, e chora, e esperneia. E muitos, infelizmente, agem da mesma maneira. Tem o remédio da palavra de Deus, mas eles querem escolher o que eles querem ouvir. Eles não querem ouvir o que eles precisam ouvir. E eles ficam selecionando, e era assim que o povo fazia. Olhe no capítulo 7, versículo 13. Então eu disse ao profeta: Senhor Deus, eis que os profetas, os outros, lhes dizem: vocês não verão a guerra, nem passarão fome,
porque eu lhes darei verdadeira paz neste lugar, aleluia, glória a Deus. Era assim. Os outros profetas estavam dizendo, está tudo bem, a seca, a fome, a peste, a praga, o reino do norte vindo para dominar eles e escravizá-los, mas os profetas estavam, tudo bem, Deus ama vocês, fiquem tranquilos, não vai acontecer nada de mal, fiquem sossegados. E Jeremias vai orar e falar, Deus, eu estou aqui sozinho. Eu fico dizendo, não, eles têm que se consertar, eles têm que abandonar a idolatria, eles têm que mudar a vida deles, a postura, o comportamento, semear direito. Mas os outros profetas falam isso. Versículo 14. E o Senhor respondeu, esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo, que procede do coração deles. São profetas mentirosos. Eu lendo esse texto, eu me lembrei, quando estava preparando essa mensagem para falar com vocês, eu me lembrei quando eu era um jovem pastor em Presidente Prudente, e morava no fundo da igreja, numa edícula que tinha atrás da igreja. E vieram aqueles como que é? Santo dos últimos dias, os mormons. Não é santo, os mormons. Veio 2 elders, que quer dizer presbíteros mormons, bateram palma na frente da igreja. E quando eu atendi, imaginem um rapaz, 23 anos, quando eu atendi pastor da igreja, morando no fundo da igreja, eles falaram, a gente pode conversar com vocês um pouquinho, com você um pouquinho, para mostrar a verdadeira religião? Eu já comecei a ficar invocado. Mas eu falei, tudo bem, pode entrar. Eles entraram, sentaram na sala da edícula e começaram a mostrar a visão do anjo Moroni. Aquele que teve a revelação completa de Deus. Aquele que trouxe para eles a revelação que Jesus não tinha completado. Então agora precisava o tal do Moroni apresentar essa revelação. E me mostraram tudo. E eu ouvi. Eu nunca me vi tão paciente na minha vida. Porque eu confesso para vocês, eu me lembro até hoje, a vontade era pular no pescoço deles. Mas eu ouvi. Eles falaram, eu não sei quanto tempo, mas foi bastante tempo. E quando eles terminaram, me perguntaram, o que você achou? Eu falei, eu só quero ler um versículo. Aí eu abri nesse texto. Esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Eu li o texto para eles e falei, é isso que eu acho de vocês. Eles ficaram desconcertados. Não adiantou. Depois disso, nunca mais apareceu. Acho que o demônio Moroni resolveu não enviar mais ninguém na minha casa, nunca mais. Já fazem quase 37 anos. Eu tinha 23 para 60, 37 anos. 37 anos. Nunca mais nenhum Moroni me procurou. Mas aí está uma característica da idolatria, confiar em palavras falsas. Sabe, gente, eu sei pregar mensagens motivacionais. Vocês acham que 40 anos de púlpito eu não saberia só ficar aqui fazendo vocês pular que nem pipoca? Como eu escuto alguns dizerem que eles fazem isso com as igrejas. Eu sei fazer, mas não, irmãos. Eu me gasto diante de Deus para saber a necessidade e aquilo que tem que ser dito. Tem mensagem que vocês ficam todo felizinhos, tem mensagem que sai todo mundo assim meio... Tenho que dizer uma coisa para vocês, estou nem aí. Estou nem aí. Aquele que está procurando a palavra que lhe agrada, você está no lugar errado. Continue procurando, você vai achar com facilidade. Mas não é aqui.
Porque essa palavra falsa gera idolatria, eulatria, voltar-se para si mesmo. Segunda identificação da idolatria em Judá, eles se escondiam atrás da religião. Eles se escondiam atrás da religião. Veja comigo o que está no capítulo 7, versículo 9 a 11. A leitura, ela é conclusiva, ela é explicativa, é só prestar atenção nela. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado e depois vêm, se põem diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome e dizem, estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Deus não suporta aparência religiosa, gente. O Senhor não suporta hipocrisia religiosa. Vive a vida tudo errado, faz tudo de qualquer jeito. Vive essas coisas e outras, depois chega aqui, dá dízimo, oferta, bate palma, levanta a mão e acha que está tudo bem. E acha que está tudo normal. Isso gera idolatria dentro da pessoa. Quem faz isso está ou se tornando ou já é um idólatra. Porque está vivendo desse jeito. Judá fazia isso com constância. Deus quer sinceridade, Deus quer transparência. Olha ainda o que Jeremias diz no capítulo 9 sobre isso, versículo 25 e 26. Eu destaquei ali, olha, para não ler todo o texto. Castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne. Tem uma religião de aparência. Eles são incircuncisos de coração. Não tem uma religião de mudança interior, de transformação, de sinceridade. Judá fazia isso. 3, eles não queriam ouvir Deus através dos profetas. Eles queriam ouvir através de qualquer um dos falsos profetas, mas através dos profetas não. Essas palavras que eu li eram palavras ditas por Jeremias. Como é que você acha que eles ouviam Jeremias falar? Eles diziam aleluia, glória a Deus, obrigado Senhor, e depois davam uma oferta para Jeremias? Não, eles jogavam Jeremias dentro de um poço de lodo para ele morrer lá. É o que faziam. Porque eles não queriam ouvir Deus através dos profetas. Versículo 24 do capítulo 7. Eles não quiseram ouvir. Por quê? Porque andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do coração maligno que eles tinham. Versículo 25. Muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas. Versículo 26. Não quiseram me ouvir, nem atenderam. Tem pessoas que falam, não, eu mudo se Deus falar comigo. Ele tem que vir e falar comigo. Eu quero que Deus fale comigo. Deus vai falar como, gente? Deus está falando com você agora. Deus está falando quando você lê a Bíblia. Deus está falando quando alguém prega a palavra de Deus dentro da revelação dela. Mas tem gente que não quer ouvir assim, quer ouvir de outra maneira, da maneira que lhe agrada. E não dão ouvidos aos profetas. 4, eles levantavam a voz contra o Senhor. Olha o versículo 8 do capítulo 12. A minha herança tornou-se para mim como um leão na floresta. O meu povo está bravo comigo, está rugindo. Quando é que um povo está bravo com o Senhor? Quando esse povo levanta a voz contra o Senhor. E o Senhor ainda diz através de Jeremias, por isso eu os odeio. Quando é que alguém levanta a voz contra o Senhor? Quando diante da voz do Senhor prevalece o querer humano. O Senhor diz isso, mas eu penso assim. O Senhor falou que é essa conduta, mas essa situação eu não consigo, porque é melhor desse jeito. Mas o Senhor falou que não é por esse caminho, mas eu gosto desse caminho, eu já estou nele há tanto tempo, eu não consigo deixar. Mas o Senhor falou que eu preciso ter essa postura, mas não está no meu jeito de ser essa postura. Toda vez que alguém faz isso, ele está levantando a voz contra o Senhor. Está fazendo prevalecer a sua voz, o seu querer, a sua maneira, a sua vontade.
Quem faz isso está na idolatria. E quem está na idolatria, não adianta. A oração de outros ou a sua própria oração está barrada, está impedida. É uma oração infrutífera. Jeremias 15, versículo 1, conclusão dessa apresentação, o Senhor chama Jeremias e diz para ele: mesmo que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Mande-os embora, que saiam da minha presença. Olha o que Deus fala. Moisés representa a palavra, aquele que tem posse da palavra. Samuel representa a unção, aquele que tem posse de unção, aquele que unge. Ainda que aquele que é uma Bíblia, aquele que vive integralmente a palavra, ainda aquele que é ungido, aquele que tem unção, completa unção na vida, se apresentar diante de mim para orar por esse povo, por causa da idolatria dele, ainda assim eu não ouvirei nem Moisés e nem Samuel. Vocês percebem a dramaticidade da coisa? Os irmãos compreendem por que muitas orações que nós fazemos é infrutífera? Os irmãos compreendem? Então, por favor, irmão, quero pedir para você deixar de grilar. Fala para o seu irmão, tira os grilos da tua vida, irmão. Os grilos principais são os grilos espirituais. Tire os grilos espirituais da sua vida. Sabe, porque tem gente que fica lá como a dona Luíse, orando e dizendo: Senhor, abençoa minha vizinha, muda, dá para ela o que ela precisa. E a vizinha está lá no coração dela com um comportamento maligno, uma atitude errada, uma posição errada. E a dona Luíse fica lá assim: poxa, Deus não me ouve. É o grilo. Deus não me atende, cadê Deus que não faz nada? É o grilo chegando. Aí Deus, e a fé da dona Luísa vai minguando, e a dona Luísa vai entrando em crise. Pô, o que será que eu estou em pecado? Porque eu oro e não acontece nada. Não, dona Luísa, você não tem problema nenhum. O problema está na vizinha que é sem vergonha. Não é em você, dona Luísa. É a vizinha que está querendo alguma coisa que vai quebrar uma lei espiritual, que vai contrariar um princípio de Deus. É a vizinha que está vivendo errada. Então, tem pessoas fazendo oração infrutífera. E o problema de fazer oração infrutífera é que a pessoa começa a ficar grilada. Que ora, não acontece nada. E ela começa até a duvidar. Ela começa até a perder a fé. Vamos orar para aquilo que vale a pena, não é, gente? Quero convidar vocês para ficarem em pé.